E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Ferrari, eu sou mecânico de motos há 20 anos. Eu sou especializado em injeção eletrônica de motos e elétrica. É a parte da mecânica, da parte de motos que eu mais gosto. No início da minha carreira foi a parte que eu mais tive dificuldade e hoje eu posso garantir que é onde eu me dou melhor na mecânica, onde eu me destaco, onde eu tenho um diferencial muito grande aí, né? Nessa parte aí de elétrica, eletrônica e diagnóstico. Pessoal, é o seguinte, em 2014 eu comprei um scanner chamado Navigator, que é o Texa hoje, né? Esse scanner eu atualizei ele em 2015, atualizei ele, o pessoal da Leone conseguiu montar o TXB e DC4 nele, scannerzinho top, e aí eu saí aí batendo de porta em porta, oferecendo serviço de diagnóstico para as oficinas, né? Bom, depois de 2 anos eu desisti, né? Voltei a trabalhar em concessionária e aí foi onde eu me reinventei de novo, comecei do zero e tudo mais. Nesse período eu voltei a trabalhar, fui trabalhar na Harley Davidson e fiquei lá durante um tempo. Depois eu saí, fui para outras montadoras mas assim, aprendi muito lá, né? O vídeo hoje ele vai ser um pouco extenso, mas é um pouco mais para quebrar um desabafo, né? É um desabafo meu e assim, tô bem chateado, cara, e resolvi falar. E se todos os mecânicos que têm esse scanner hoje resolver dar aqui o seu feedback sobre o scanner, todo mundo vai falar uma coisa negativa, tá? Então eu vou falar uma coisa negativa e uma coisa positiva. O scanner é bacana, é muito bacana, dá para resolver muita coisa? Dá. Porém, eu acho que o pessoal da Texa deveria se esmerar mais na questão, né, se esforçar mais antes de lançar qualquer coisa que eles vão lançar lá no sistema e fazer uma atualização, fazer a gente pagar uma atualização e o negócio não está bem desenvolvido. Eu vou citar aqui alguns casos. Quando eu tive o meu scanner, né, na primeira vez que eu tive, porque eu tive 2 scanners desses, primeira vez que eu tive o scanner, a primeira dificuldade que eu tive foi quando eu fui fazer um serviço de codificação. Fui fazer a troca de um painel de uma BMW e quando tinha a função escrita lá, e quando você clicava na regulação, ele falava que não estava sendo suportado e não acabava não fazendo aquela regulação. Então o que eu tive que fazer? Gastar mais dinheiro e comprar um Insta-P e um Insta-D, que é o scanner original da BMW. Aí eu comprei esse scanner e consegui fazer a codificação, né? Porque eu peguei o serviço para fazer. Quando você, cara, assume a bronca, o cliente vai lá e deixa a moto na tua oficina, você não pode de jeito nenhum devolver a moto pro cliente do mesmo jeito, entendeu? É feio isso, mano. E assim, nós que somos mecânicos independentes, que, batalhamos pra caramba, cara. Assim, a conta demora para fechar, entendeu? Na verdade, a conta não fecha. Você compra um scanner hoje porque você precisa atender o cliente, porque você, cara, tem muito amor pela tua profissão e que você quer dar o melhor para o teu cliente. Mas esse scanner não se paga, gente. O scanner não se paga. Você compra um scanner hoje por necessidade, mas o scanner não se paga. Então o que acontece? Quando você paga lá, que nem eu no primeiro scanner que eu comprei, eu paguei paguei R$ 8.000 só para colocar o software no meu hardware, no hardware que eu tinha. Então o que aconteceu? Eu fiquei 2 anos com o negócio, não se pagou. Aí eu resolvi que eu ia voltar para a concessionária, vendi quase todas as minhas ferramentas para dar entrada aqui na minha casa e,
comprei minha casa e vendi as ferramentas, né? O que aconteceu? Quando eu comprei pela segunda vez, foi em 2019. Eu já tinha lá uma boa experiência com Harley Davidson e tal. E um belo dia, cara, eu já tinha feito algumas configurações de FOB já. O scanner faz isso para as motos mais antigas, né? Mas para as motos modelo Milwaukee de 2018 para frente não faz. Até 2016 faz todas, 2017 faz, 2018 não faz, tá? E por que eu estou dizendo isso? Para vocês não caírem no ponto do vigário. Tem a função lá no scanner, mas o scanner não consegue, ele consegue escrever o código, mas ele não consegue gravar o código dentro da BCM. E eu descobri isso da pior maneira possível. Como é que foi que eu descobri isso? Um cliente me ligou, e aí eu tinha várias Harley Davidson na oficina, e uma que era do meu chefe que ele tinha acabado de comprar em 2019 e 2020. Tá? O que eu fiz? O cliente me ligou perguntando se dava para fazer. Eu falei, cara, eu nunca fiz esse ano, então o que eu vou fazer? Eu vou testar numa moto primeiro, porque o cliente ele era de Osasco, então eu fui atender o cliente na casa dele. Desculpa. O que aconteceu? Então o que eu fiz? Eu catei a moto, coloquei o scanner na moto, apaguei um dos controles, coloquei tudo 0000 e aí testei, o controle não reconheceu. Depois eu fui, reescrevi todo o código e o controle voltou a reconhecer. Mas olha só o que aconteceu. Eu cheguei na casa do cliente, peguei, entrei no modelo da moto, tudo certinho. E aí nessa época eu já estava com o TXB, tá? Que é o Evolution, que é esse modelinho novo aí. Coloquei, escrevi todo o código pelo controle e não funcionou. O controle correto, né? E não funcionou. Aí o que aconteceu? Eu falei, tem alguma coisa errada. Como eu já estava lá, o que eu fiz? Eu tirei a BCM da moto do cliente, levei a BCM para minha oficina, desmontei a moto do meu chefe, coloquei a BCM levei a moto na oficina de um amigo meu que tem o Centurion Pro. E aí na oficina dele eu catei a BCM do meu cliente, coloquei na moto, né, que era a mesma BCM, e aí utilizei a moto do meu chefe para poder configurar. Na hora que eu entrei na configuração, o código estava escrito lá. Como só tinha um único controle, você precisa fazer o quê? O mesmo código que você coloca no intercomunicador 1, você tem que colocar no intercomunicador 2. E aí você faz a codificação. Quando você dá o OK para fazer o teste, para saber se o controle está funcionando ou não, as luzes da moto, os piscas, eles têm que piscar 2 vezes. Quando a moto tem sirene, a sirene apita junto, e quando a moto não tem sirene, só as lâmpadas de pisca que acendem. Então, assim, vocês perceberam que nesse vídeo que foi feito, isso não aconteceu? Pois é, por quê? E vocês perceberam também que estava lá intercomunicador 1, o código todo escrito, e no intercomunicador estava assim uma sequência de 0? Aquilo não pode acontecer. Sabe o que aconteceu ali? Ele cometeu o mesmo erro que eu cometi lá em 2019. Ele apagou um controle que já estava gravado na moto, e aí depois ele colocou um outro código de um outro controle para mostrar que não ia funcionar, e não funcionou, porque o controle estava errado, certo? Mas mesmo que fosse um controle correto, não ia funcionar. Se ele tivesse pego um controle do mesmo ano que tivesse gravado em outra moto e tentasse gravar ali, não ia funcionar. Porque o problema do scanner é que ele não está gravando. Entendeu? Então assim, você consegue escrever o código fica escrito lá. Mas na hora de você gravar o código do controle na BCM da moto, isso não acontece. Porque para isso acontecer, as luzes do pisca, elas têm que acender, né? E tem que tocar a sirene, quando a moto tem sirene. E vocês percebem que quando ele faz o comando lá, isso não acontece. Então, gente, eu fico muito chateado quando a pessoa tenta enganar a gente, velho.
E isso que eles fizeram é tentando enganar, tentando falar assim, não, nosso scanner é top, é o melhor, faz tudo. E não faz. E eu desafio o senhor Marcos a pegar um controle que eu tenho aqui e configurar numa moto 2018, 2019, 2020. Eu desafio, se ele fizer, o controle é dele. Eu paguei R$400 no controle. O controle é dele, para ele fazer o que ele quiser. Certo? Mas isso não está certo do jeito que está sendo mostrado aí. Então, gente, assim, ó, a minha experiência com a Texa foi positiva em uma parte, mas, por outro lado, foi muito ruim. Por quê? Porque por 3 vezes eu precisei do suporte. 3 vezes. Por 3 vezes tinha uma função que estava descrito lá nas regulações que ela não está funcionando direito. E nem mesmo o Dr. Marcos, entrando no meu computador remotamente, conseguiu resolver. Certo? Aí ele pegou e virou para mim e falou assim, Thiago, o problema é que o seu software está desatualizado. Na época eu acho que eu estava na 24, em 2019 estava na 24 alguma coisa. Aí o que eu fiz? Ele falou, já tem uma versão nova, é o seu software que está desatualizado. Se tem a função na versão 24 e na 24.2 a função funciona, então vocês fizeram errado. Vocês colocaram uma função que eu paguei para ter e que não foi feita direito. Então vocês têm que dar isso de graça para o seu consumidor. Esse é o correto, né? Porque você me vendeu já aquilo ali, já está ali a função. Se ela não está funcionando direito, vocês têm que chegar e dar aquilo ali de graça para o consumidor. Então, pessoal, esse intuito desse vídeo é só para falar para vocês assim, ó, não fica quieto não, vamos colocar a boca no mundo aí, a internet está aí, vamos divulgar esse vídeo aqui, e se cada um que tem o Texa, que passou por esse mesmo problema que eu passei, que você entrou em contato com o pessoal lá da Texa e eles não conseguiram resolver o seu problema, entrando remotamente, fazendo o que for, e falaram assim, ó, eu vou ver com a Itália, porque a resposta que me deram foi essa, eu vou ver com a Itália e aí eu te retorno depois. Sabe quando foi que eles retornaram? Nunca. Isso foi no começo de 2019. A gente está no final de 2021 e agora eles lançaram essa nova versão falando que está certo isso aí. Então, primeira coisa aqui, eu desafio a Texa a chamar todos os proprietários, fazer um workshop com todos os proprietários do Texas TXB, certo? Para poder pegar e mostrar para a gente, para nós, falando assim, ó, então faz tal coisa aí para a gente ver. Já que vocês acham que a gente é tão burro, tão ignorante, que a gente não consegue fazer uma regulação, certo? Faz isso, faz um workshop gratuito para juntar todas as oficinas que tem aqui. Começa aqui em São Paulo. Eu garanto que se vocês fizerem um evento aqui em São Paulo, quem é lá de Goiânia, lá de Goiás, lá da ponta do mundo, vai vir aqui para esse evento. Porque quer tirar, porque ainda tem dúvida do funcionamento. Porque se sente enganado por vocês. Igual vocês falaram, faz a codificação da chave de tal moto. Já teve gente que foi no Rio de Janeiro fazer uma codificação, chegou lá e não fez. Certo? E você sabe do que eu estou falando. Então, assim, vocês não podem fazer isso com a gente não, cara. Entendeu? Vocês não podem fazer isso com a gente. Entendeu? Eu tive 2 aparelhos de vocês. E tive dor de cabeça 3 vezes que eu tive que tirar dinheiro do meu bolso para pagar. Só que vocês têm que entender o seguinte, se vocês não ouvirem a gente, que está na ponta da lança aqui, que faz o papel, que coloca o nariz do palhaço na frente do cliente, na hora que a gente fala assim, não, a gente tem um equipamento, a gente vai fazer, tem a função aqui no equipamento. E quando chega para resolver o problema do cliente, a gente tira o dinheiro do nosso bolso para poder resolver, porque o equipamento que vocês vendem, falando que tem a função determinada lá, não está fazendo função, isso é muito feio, cara. Entendeu? E a gente não pode ser enganado dessa forma. O aparelho não se paga. A gente tem um aparelho porque a gente tem a obrigação de ter para poder resolver o máximo de problema possível. Mas o aparelho não se paga. Entendeu? Mesmo que a gente cobre R$150, R$200 para passar um scanner numa moto, o scanner não se paga em 1, 2, 3 anos. E eu fiquei durante 3 anos com o meu e não se pagou. Você entendeu? O fluxo tem que ser muito alto. Isso aí só é custo para a gente. E aí vocês, colocam um scanner com um preço super abusivo, preço de cabo
super abusivo, e vocês acham que a gente, cara, não tem direito de reclamar? Vocês estão errados, certo? Então isso aconteceu comigo, esse é o feedback. O scanner é bom? É bom. Resolve muita coisa? Resolve muita coisa. Mas a indignação aqui é sobre as funções especiais que tem no scanner, que não funciona direito e que a Texa não dá nenhum respaldo para nós reparadores independentes, certo? Vocês batem no peito e falam assim, nosso scanner é o original BMW, só que o software que é disponibilizado para BMW, nosso software é original Ducati, só que o software que é disponibilizado para Ducati é um e o que é disponibilizado para nós é outro. Tem funções no scanner da Ducati que não tem no nosso. E vocês sabem do que a gente está falando. Quer ver um exemplo? Atualização de mapa. O scanner da Ducati faz. Por que a gente não tem acesso a isso? Sendo que nós pagamos pelo mesmo scanner. Sendo que vocês falam que a gente tem o mesmo scanner da Ducati. Vocês entenderam? Então assim, vocês não podem fazer dessa forma. Tá errado. Beleza? Pessoal, isso aí é só uma indignação minha, tá? Mas assim, tirando isso, o aparelho é legal. O que eu acho que a Texa tem que melhorar é em questão do atendimento ao cliente, que eles deixam a gente à deriva, vende e foda-se, é isso mesmo que acontece, certo? E a segunda coisa é sobre as funções que estão lá disponíveis na nossa versão, a gente escutar que isso vai ser disponibilizado em outra versão. Um outro caso que isso é a gota d'água, que o cara falou assim, se você perder o PIN da moto ou o controle da moto, não tem como você codificar a moto, não tem como. Ele falou isso na live. Cara, ele quer vender curso de injeção eletrônica. Ao invés dele querer vender curso de injeção eletrônica, como ele estava divulgando na live, ele primeiro tinha que esmiuçar, destrinchar totalmente o scanner dele. Saber todas as funções de cabo a rabo de pelo menos 80% dessas montadoras aí. Sabe como é que você faz isso? Fazendo teste no chão de oficina. Indo de oficina em oficina, fazendo parceria, para falar assim, a gente veio aqui para poder resolver esse problema aqui. Certo? Quando nós que estamos na ponta, apontamos um problema para vocês. Não colocar uma função lá, o scanner faz a troca do painel da BMW e chega na hora que o cliente chega lá para a gente trocar um painel de BMW, simplesmente a gente não consegue configurar o painel, porque tem a função lá e não funciona. Aí depois vocês viram para a gente e falam assim, não, na versão 32 ponto alguma coisa vai ter essa função. Cara, se a função tem na versão 24 e na 32 vocês fizeram ela funcionar, vocês têm que disponibilizar gratuitamente para a gente, certo? Não querer cobrar 2 pau e meio aí de atualização, que nem vocês estão querendo cobrar da rapaziada. Isso está errado, certo? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham pegado a visão aí do vídeo. É mais um desabafo, é passando um feedback aí para vocês, que o scanner ele é bom, porém tem esses problemas aí, e não é um problema, são vários problemas, certo? Que a gente passa aí no dia a dia. Então se der para compartilhar, se vocês puderem fazer aí um vídeo e repostar também, porra, vou ficar muito feliz aí com essa atitude. Se a gente se unir nesse momento aí, que os caras acham que eles estão por cima da carne seca, e a gente mostrar que não são tudo isso, eles vão respeitar mais a gente, certo? Então é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Fiquem com Deus, forte abraço, um cheiro e um amasso. Abraço, tchau, tchau.